A máquina de corrente contínua é composta de campo de indução e armadura. O campo de indução é construído sobre bobinas ou ímãs permanentes que são depositados sobre estruturas denominadas sapatas polares. Os condutores da armadura são fixos sobre o rotor. Esses condutores são interconectados ao comutador e, através de escovas de carvão, pode-se chegar à corrente ou retirar-se corrente das mesmas. As sapatas polares são construídas de forma a garantir que o fluxo magnético constante atravesse o gap ou entreferro e passe pela armadura. Os condutores fixos na armadura estão sempre em movimento dentro do campo magnético, debaixo das sapatas. A comutação é o processo pelo qual a corrente que está presente em um conjunto de condutores da armadura é transferido para o próximo conjunto que está ao seu lado em movimento. Isso é feito através das escovas de carvão fixadas pelo porta-escova. As escovas de carvão são colocadas sobre o que nós denominamos linha neutra ou plano neutro, porque é neste lugar da máquina onde não há influência do campo magnético e, consequentemente, não há uma tensão criada pelo movimento dos condutores na máquina. Quando há a comutação, ocorre o curto-circuito das pastilhas dos condutores do comutador. Como há este curto-circuito, deseja-se que a comutação ocorra sem a presença de tensão elétrica neste local, para que não haja centelhamento ou outros problemas como os picos indutivos de tensão dados pelo LDI-DT. Nesse esquema temos as bobinas da armadura sobre o rotor com os seus condutores. Os condutores são depositados sobre o rotor e conectados às pastilhas do comutador. Temos também o campo magnético, que é fixado sobre as sapatas polares. Nessas sapatas polares temos o campo dado ou por ímã permanentes ou por bobinas nas quais introduzimos corrente contínua. Há também aqui a presença da linha neutra ou plano neutro, que é o local onde é depositada as escovas de carvão fixadas pelo porta-escova. É nesse local que ocorre a comutação. Quando a comutação da máquina de corrente contínua, tanto o gerador quanto o motor, ocorre no plano neutro, não temos nenhum problema nesta máquina, devido a faiscamento ou enfraquecimento de campo. Se colocarmos velocidade nesta máquina, podemos ver alguns detalhes importantes para a questão do plano neutro e a consequente reação da armadura. Vamos tomar, para simplificar o nosso processo de entendimento, que estaremos trabalhando com um gerador de corrente contínua, com um movimento no sentido anti-horário. Então podemos relembrar que num gerador, sobre o eixo da máquina é imposto um torque mecânico, um torque externo, fazendo com que o rotor se movimente dentro do campo magnético presente nas sapatas. Também podemos recordar aqui a aplicação da lei de Ampère, em que quando uma corrente passa por uma bobina, por um condutor, surge na mesma força magnetomotriz, que é proporcional a essa corrente, e esse valor desta força magnetomotriz é dado em ampere-espira. Também podemos relembrar a lei de Faraday, que diz que a variação do campo magnético sobre o condutor produz uma tensão elétrica. Tomemos as sapatas polares aqui desenhadas sobre o campo magnético, e temos aqui o campo norte e sul, e podemos desenhar as linhas de campo, de norte para sul. Podemos destacar ainda o efeito de borda devido ao formato das sapatas, que causa uma pequena deformação no campo magnético. Do lado da armadura temos então seus condutores depositados sobre o rotor, e vamos agora desenhar correntes sobre esses condutores. Nós vamos adotar o ponto como sendo a corrente que sai e o X como a corrente que entra. Então, para cada ponto que temos aqui, temos uma corrente saindo da tela esquematicamente, e para cada X presente, uma corrente entrando na tela. E reparamos que toda vez que uma corrente entra ou sai, aparece, pela regra da mão direita de Fleming, um fluxo magnético, uma força magnetomotriz que causa um fluxo magnético. Temos na porção esquerda fluxos no sentido anti-horário e na porção direita fluxos no sentido horário. Quando esses fluxos se concatenam, formamos o fluxo total da armadura. Chegamos agora na parte crucial para o entendimento da questão da reação da armadura. Quando nós colocamos o nosso gerador, que está se movimentando com os seus condutores, sobre as sapatas polares do campo magnético, e aparece uma tensão nesses condutores através das escovas, nós conectamos essas escovas à carga. E com isso surge uma corrente na carga e no próprio gerador. Esta corrente cria a força magnetomotriz nos condutores,
que cria fluxo magnético. Esse fluxo magnético se concatena e age através da armadura, atravessando o gap, que é o entreferro, entrando na própria sapata, no próprio campo, fecha o circuito, voltando para o entreferro e chegando novamente na armadura. O circuito magnético deste fluxo é fechado e temos então um fluxo magnético devido à corrente da armadura, que vai estar interagindo com o campo magnético fixo presente no campo indutor. A questão ainda importante a se notar é que o campo presente nas sapatas, o campo indutor, é campo estacionário. Vamos analisar as linhas de campo atravessando toda a armadura. Notamos que na sapata do polo norte, que está à esquerda, saem as linhas do fluxo magnético. Elas entram no entreferro, que é o gap, entram na armadura e depois atravessam todo o corpo da armadura, saem do outro lado da armadura, pelo gap, pelo entreferro, e entram no polo sul, que é o outro lado, que é a outra sapata que está à direita. Notamos aqui que não estamos desenhando nenhuma deformação do campo, mas apenas as linhas de campo, como elas realizariam o seu trajeto se não houvesse movimento, se não houvesse corrente. Temos aqui o desenho da corrente, mas ainda não estamos colocando os efeitos da corrente na armadura neste esquema. Mas podemos já prever que haverá uma interação entre o fluxo magnético da armadura com o fluxo magnético do campo das sapatas. Para simplificar o nosso esquema, vamos desenhar aqui as linhas de campo que saem do polo norte e entram no polo sul, através do entreferro, e que estão atravessando a armadura, apenas as linhas que entram e saem. E também vamos desenhar apenas nos dois condutores superiores, a corrente que sai e a corrente que entra para a tela, o fluxo magnético sobre esses condutores. Já dá para perceber que vai ter uma interação entre esse fluxo. E é isso que vamos explorar agora. Nesse desenho temos o fluxo magnético concatenado de todos os condutores da armadura. Observamos o sentido das setas que sinalizam as porções da armadura, divididas pelo plano neutro. No hemisfério esquerdo, o fluxo sobe. No hemisfério direito, também o fluxo sobe, se olharmos internamente. Internamente, então, paralelo ao plano neutro, o fluxo sobe no seu sentido, sai pelo gap e desce através das sapatas polares, retornando na parte inferior pelo gap na armadura. O mesmo ocorre no lado direito. Paralelo ao plano neutro, o fluxo sobe, sai pelo gap, pelo entreferro na parte superior, entra na sapata polar sul, S, desce e sai da sapata polar, entrando novamente na armadura na parte inferior. Vamos atentar para algumas das setas que estão sendo desenhadas, principalmente no gap, que é aqui que verificaremos o efeito do enfraquecimento de campo, o efeito da reação da armadura. Tomamos então essas setas. Aqui na parte superior temos que os fluxos se somam. Aqui os fluxos estão se subtraindo ao enfraquecimento. Aqui eles se somam de novo a um fortalecimento. E aqui eles se subtraem a um enfraquecimento. Isso já é suficiente para causar deformação do plano neutro, que resulta uma nova linha de plano neutro, uma nova posição do plano neutro, que não é o plano original, a posição original das escovas. E é isto que causa a reação da armadura, uma nova posição do plano neutro. O que é bastante complicado, o que é bastante complexo e grave para a máquina, porque se posicionando as escovas para a comutação fora do plano neutro, haverá forte faiscamento no coletor, o que ocasiona desgaste das escovas e desgastes do coletor. Por isso, devemos mitigar os efeitos da reação da armadura. Isso se faz através da inserção de interpolos em série com a armadura e também, em alguns casos mais graves, com a colocação de enrolamentos compensadores na armadura, que também estão conectados em série, e quando a corrente passa por esses enrolamentos compensadores ou pelos interpolos, cria-se uma força magnetomotriz que tende a restaurar a posição original do plano neutro. Nesse nosso exemplo que apresentamos aqui, nós trabalhamos com 2 polos, mas isso pode ser estendido para máquinas de mais polos. Quanto ao comutador e as escovas, a sua função precípua é a comutação, as mesmas elas garantem na comutação
sempre o mesmo sentido de corrente nos condutores da armadura que estão debaixo do mesmo polo. Dessa forma, o fluxo magnético que é criado pela essa corrente é estacionário e se posiciona sempre em quadratura com o eixo magnético do fluxo do campo indutor. Nós chamamos esse eixo de quadratura, eixo onde é colocadas as escovas, de eixo Q. E o eixo do fluxo magnético indutor, do campo indutor, de eixo D. A máquina de corrente contínua, então, é denominada máquina de campo estacionário. Essa denominação se faz necessária porque as máquinas de indução e máquinas síncronas, nós veremos mais adiante, são máquinas em que o campo é girante. O campo indutor, que nós estamos apenas denominando de campo, ele tem a principal função de gerar o fluxo magnético de excitação da máquina, de polarização da máquina. A armadura é a parte relacionada com a maior corrente, com a maior potência elétrica envolvida nesse processo de conversão eletromecânica de energia. Tanto faz no gerador como no motor. A sua solução é a mesma. As escovas são sempre posicionadas sobre o eixo de quadratura. E apenas um detalhe importante na ligação das máquinas: o torque eletromecânico desenvolvido dentro da máquina, ele se inverte se a corrente de excitação, que é a corrente do campo, ou se a corrente de armadura é invertida. Uma forma de inverter a rotação de um motor é inverter o sentido de corrente, ou do campo, ou da armadura. E uma forma de se inverter o sentido de geração nos conectores do gerador é inverter o campo ou inverter a armadura.